Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito que substituiu Jesus, o Filho dele aqui na terra, hoje, o Espírito Santo, você sabe, ele veio para guiar aqueles que aceitaram ou que aceitam o Filho dele, Jesus, como seu único Senhor e Salvador. Todos, obviamente, aceitam, todos creem em Jesus, mas entre aqueles que aceitam, que creem em Jesus, existe também aqueles que, sem querer, querendo, acabam agredindo, ofendendo, insultando Deus com os seus lamentos, com as suas reclamações, com o seu chororô, digamos assim. Porque na hora em que são abençoados, que são atendidos por Deus, eles ficam felizes, dizem graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vêm as rebordosas da vida, quando vêm os problemas da vida, porque vivemos num mundo de problemas, nós vivemos num mundo de problemas. E é óbvio que, vivendo num mundo de problemas, com certeza os problemas vão respingar sobre todos, inclusive aqueles que temem a Deus. Tanto os que não temem, quanto aos que o temem. Então, é interessante, eu estava meditando aqui, como é que Deus vê a mim, por exemplo? Como é que Deus vê você que está nos assistindo? Como é que é? Qual digamos assim, a definição para Deus da sua pessoa, da minha pessoa, da nossa conduta, digamos assim. Então, no livro de Malaquias, o último profeta antes da vinda de Jesus, ele veio depois de 400 anos do profeta Malaquias vir e proferir as palavras que deixou proferidas, escritas, veio Jesus. Durante 400 anos, Deus ficou calado, não falou nada. Depois veio João Batista como o precursor de Jesus, e então veio Jesus. E Jesus veio, cumpriu a sua missão, que foi morrer para todos os que nele creem. Jesus, morreu, ressuscitou pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus o ressuscitou, e depois que ele subiu aos céus e assentou-se ao lado, à direita do Pai, do Deus Pai, o Deus Filho sentou-se à direita do Deus Pai, e então, o Deus Filho rogou ao Deus Pai que enviasse um outro Consolador para que guiasse os que nele crescem. E foi isso que aconteceu. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, 50 dias depois de Jesus ter ressuscitado, e começou então o ministério do Espírito Santo na vida daqueles que creram nele, no seu Filho Jesus. Como muitos, na hora de receber a bênção, ficam alegres, mas na hora estávamos falando isso, na hora que vêm as rebordosas, as pessoas reclamam, lamentam e até praguejam contra Deus. Então vamos ver como é que Deus vê os que praguejam contra ele e aqueles que não praguejam, aqueles que temem e aqueles que não o temem. Diz o texto sagrado
Eu vou tentar aqui colocar o texto para que você possa ler comigo, acompanhar comigo. É muito bacana esse texto. Diz o texto sagrado, Deus falou: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. As vossas palavras foram agressivas para mim. Reclamaram, lamentaram. Mas aí Deus diz: vós dizeis, que temos falado contra ti? Deus fala que os que lamentam, ele fala: que temos falado contra ti? Então Deus responde: vocês falam o seguinte: inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? São os que professam a fé em Deus. São os que dizem que creem em Deus. São os que confessam Jesus como Senhor. Muitos que confessam o Senhor Jesus falam isso. É inútil servir a Deus. Eu tenho estado na igreja há quantos anos? E o que aconteceu comigo? Eu recebi bênção, sim, eu fui curado disso, eu recebi essa bênção, bênçãos pontuais, eu recebi, mas a minha vida não mudou. Aí começa a reclamar. Poxa, a gente guarda, a gente não faz o mal para ninguém, né? Eu não roubo, eu não furto, eu não adultério. Algumas coisas, alguns pecados que a pessoa não faz. Porém, o maior pecado, ela carrega dentro de si, que são os maus olhos. Porque ficam olhando com inveja aqueles que fazem o que não presta, roubam, adulteram, fazem tudo que não presta, porém, aparentemente e por enquanto, parecem estar bem ou estão se dando bem com a vida errada. Então, os que não temem a Deus, que estão dentro das igrejas e fora também, claro, normalmente falam assim: sabe de uma coisa? Desisto. Poxa, é só, aquela pessoa ali, ela vive do pecado e alcança uma vida melhor. E eu vivo aqui na igreja, sou fiel a Deus, etc., mas a minha vida não muda. Então ele diz, é como Deus fala: vocês dizem, inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. E aí chega ao ponto de dizer para Deus, olha, ou pensar dentro de si o seguinte: nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, os orgulhosos. Consideramos que os que não temem a Deus, os que vivem uma vida completamente contrária à palavra de Deus, eles cometem impiedades, eles fazem o que não presta, eles tentam a Deus e escapam. Quer dizer, aqueles que não falam isso, mas só pensam, já estão cometendo pecado contra Deus. Já estão ofendendo a Deus. E Deus vê. Deus vê essa gente. Deus ouve tudo. Deus sabe de tudo. Não há nada em oculto aos seus olhos. Então, o que Deus fez? Agora, Deus fala dos que o temem, daqueles que são fiéis. Não são muitos,
mas são fiéis. Ele disse, aqui diz o profeta diz, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. Os que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. O que eles falaram? O que eles falaram? Aqui não está escrito exatamente o que eles falaram, mas, com certeza, o que eles falaram agradou a Deus. Eles agradaram a Deus. Por quê? Porque o Senhor atentou e ouviu aqueles que disseram, graças a Deus. Olha, nós temos lutas, nós temos problemas, mas graças a Deus, Deus é conosco. O meu nome está escrito no livro da vida. Deus é comigo, Deus é com você. E a pessoa, é isso mesmo, eu creio, Deus é comigo. Então, a pessoa enfrenta problemas, lutas de sabores, situações difíceis, mas elas conservam dentro de si aquela fé temente ao Senhor. Não, eu não vou falar contra o meu Senhor, o meu Deus, de forma nenhuma. E umas falam para outras, ó, Deus é grande, realmente, Deus vai arrebentar. Nós estamos enfrentando lutas, dificuldades, mas vai arrebentar. Lá na frente a gente vai ver o resultado de tudo que nós estamos enfrentando. Então, Deus, diz o texto, ouve, atenta para aqueles que têm um comportamento ético, temente a Deus. E quando ele ouve, quando ele atenta e ouve o que está sendo falado entre aqueles que o temem, diz o texto sagrado que um memorial foi escrito diante de Deus. Um texto foi escrito em memória de quem? Por isso que é chamado memorial. Em memória de quem? Um texto foi escrito diante de Deus. Do que aqueles que temeram a ele falaram, confessaram, disseram uns para os outros. Foi escrito o memorial, em memória deles, daqueles que enfrentaram lutas de sabores, provações, mas se mantiveram firmes e confessaram e deram graças a Deus. É isso aí, amiga e amigo. Esse é o segredo. Quem dá graças a Deus por todas as coisas, mesmo pelos problemas, as dificuldades, quem dá graças a Deus, quando dá graças a Deus, então tem lá escrito, em memória deles, tem lá escrito um texto, né, falando sobre eles. E foi escrito diante deles um memorial, para lembrar a Deus, para Deus se lembrar. Deus não precisa se lembrar de nada, mas ele coloca aqui esse memorial como um símbolo, uma representação de que ele ouviu tudo aquilo e não esqueceu. Está lá escrito, quer dizer, isso fica registrado. O profeta Malaquias registrou aquilo que Deus falou para ele. Que tudo que os servos de Deus, o povo de Deus, os fiéis, os leais a Deus, falam para engrandecer o nome dele, mesmo diante das lutas, porque engrandecer o nome de Deus quando tudo vai bem, não tem tanta vantagem assim, mas você reconhecer a Deus quando as coisas vão mal, ó, meu Deus, graças te dou. Olha, eu tenho esse espinho aqui na carne, mas graças a Deus por esse espinho, porque esse espinho que eu tenho aqui na carne, mensageiro de Satanás, esse espinho é responsável para que eu possa estar sempre atento, eu não venha cochilar na fé, eu não venha repousar, eu não venho dormir na fé, não.
Esse espinho me mantém aceso, me mantém de pé, mantém a minha fé acesa diante de ti. Graças a Deus. Se não fossem os espinhos, a gente ia cochilar, a gente ia se acalmar, ia ficar tranquilo e entrar num estado de pausa e meditação, um estado de gozo, sabe? Então, Deus não quer isso. Enquanto nós vivemos aqui na Terra, nós vivemos no meio das lutas, dos problemas. Todos enfrentamos problemas, tanto os que temem a Deus quanto aqueles que não temem. Todos. Claro, não tenho dúvida. Se Jesus enfrentou problemas, se os apóstolos enfrentaram problemas, todos enfrentaram problemas, por que nós não haveríamos de também enfrentá-los? Isso faz parte da vida. Só que os espinhos na carne, Paulo fala, foi-me colocado um espinho na minha carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Para quê? Qual o objetivo daquele espinho? O objetivo era para que ele não se ensoberbecesse, não se orgulhasse das grandes revelações que ele estava recebendo de Deus. É isso aí. Deus tem para mim um espinho, para que eu não venha me ensoberbecer, não venha me orgulhar das revelações que ele faz para mim. Ele quer que eu me mantenha sempre humilde, sempre dando graças a ele, mesmo com o espinho aqui, picando a minha carne, o meu nervo, doendo, mas eu dou graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo. Esse é o grande ensinamento que nós temos aqui, que Deus faz a diferença, mostra a diferença da diferença. Ele mostra para nós que do povo dele há os que temem e aqueles que não o temem. Os que o temem o consideram, o louvam, agradecem, dão graças a Deus, até pelos espinhos. Até pelos espinhos. Graças a Deus. Entendeu? Você está na fé. Você está na fé. Você está no temor do Senhor. Você vive no temor do Senhor. Então, não importam os problemas, as situações. Tudo é para o bem da gente. Não é isso que a gente costuma dizer? Tudo coopera, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente tem que confessar isso sempre, mesmo nas horas amargas. A gente não pode só confessar, porque aquele que não teme a Deus gosta de confessar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Graças a Deus. Mas na hora do vamos ver, dos problemas, reclamam, lamentam e ficam praguejando, e ficam como esses que não temem a Deus. Como os que não temem a Deus dizem: olha, é inútil servir a Deus, é inútil andar na presença de Deus, é inútil viver na verdade, é inútil, porque a gente fala a verdade, só é prejudicado. Não aceito isso não. Quer dizer, as pessoas, quando falam dessa forma, elas agridem Deus. É como Deus fala. Deus fala: as vossas palavras foram agressivas para mim. As vossas palavras foram agressivas para mim. Porque quando vocês estão bem, vocês me agradecem. Mas quando as coisas vão mal, quando vêm os problemas, que todos enfrentamos, meu filho enfrentou, os profetas enfrentaram, os servos de Deus, todos eles enfrentaram. Quando vêm esses problemas, vocês dizem: não adianta, a gente está aqui perdendo tempo. A gente serve a Deus, mas tem
Chega em casa, tem problema com os filhos, tem problema com os pais, tem problema com o marido, com problema... Porque as pessoas, obviamente, que não temem a Deus, pensam que servir a Deus é ir de vento em popa, é navegar nas águas tranquilas de descanso. Não dá, minha amiga, meu amigo. Quem serve a Deus neste mundo vai enfrentar problemas graves, vai enfrentá-los e vai prevalecer sobre eles. Ainda que morram, vão prevalecer porque estarão entrando no repouso de Deus. Mas se viverem, vão estar confiando que Deus é fiel e não vai deixar que os problemas venham sufocá-los. Então, nós temos que estar sempre dando graças a Deus, sob quaisquer circunstâncias, de qualquer forma, dê graças a Deus. Por exemplo, pessoas têm falado, bispo, vem aqueles pensamentos cruéis, difíceis, sujos, etc, etc, etc. Graças a Deus, porque isso vem sobre todos, inclusive sobre a minha pessoa. Mas o diabo já sabe. Toda vez que ele traz um pensamento podre, nojento, eu louvo a Deus, que eu já falei para ele, olha, toda vez que você me trouxer soprar esses problemas, esses pensamentos, eu vou adorar a Deus. E o diabo odeia quando a gente reconhece Deus, mesmo nos problemas, diante dos problemas, das dificuldades, das tribulações. O diabo odeia. Então a gente tem que dar graças a Deus todo o tempo, especialmente na hora da dificuldade. Aprenda isso, minha amiga. Aprenda a defender a sua fé. Aprenda a temer a Deus. Aprenda a viver no temor a Deus. Você vai viver no temor a Deus, dando graças a Ele por tudo, inclusive nos momentos difíceis. Você vai ver que você vai ser um vitorioso, você vai ser vitoriosa, você vai alcançar a graça de Deus. Você vai viver e, obviamente, o memorial vai estar escrito, quer dizer, para a memória de Deus, o que você fez na hora das lutas, na hora que você tinha que chorar, reclamar, lamentar, você deu graças a Deus, está lá escrito, olha, fulano de tal, Beltrano, olha o que ele fez. Na hora que vieram os problemas, olha só o que ele fez. Isso vai estar diante de Deus. É um memorial diante de Deus. E isso glorifica o nome do Senhor. E isso significa temer a Deus. Amanhã falaremos mais. Deus abençoe vocês e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.